Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo dia da sepultura do Senhor. Os judeus começam a contar sempre no anoitecer o dia. Eu fui sepultado na sexta-feira, véspera da Páscoa. Havia na época duas versões da celebração da Páscoa, uma da tradição e outra de Josias. Jesus já tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos, mas agora tinha a Páscoa oficial. Ao anoitecer da sexta já é o segundo dia. Hoje, ao anoitecer, será o terceiro dia da sepultura do Senhor. E o dia de hoje é um dia em que a igreja também não tem celebração, como ontem também não tivemos celebração de Eucaristia, nem de sacramentos. E hoje nós estamos na expectativa de celebrarmos ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. E é nesse aspecto que nós paramos para refletir. No dia de ontem nós tínhamos ainda Cristo no Gólgota, Cristo na cruz, crucificado, depois da sua sepultura. Mas hoje, nada, está sepultado, está dormindo o rei, como fala a Escritura. E é um dia em que justamente de poder rememorar os acontecimentos. Os judeus que pediram a morte do Senhor ao Império Romano, ao mesmo tempo os discípulos que fugiram, que eram apenas as três mulheres, Maria e mais duas, mais João Evangelista, que recebeu a grande missão de cuidar de Maria. E daí depois os discípulos dispersos, inclusive com um deles tendo se suicidado, enforcado, Judas tinha entregue o Senhor. Nós podemos ver esse momento, esse sábado, nós debruçamos sobre os acontecimentos aqui, enquanto na profissão de fé nós rezamos, desceu a mansão dos mortos. E na belíssima homilia do século IV que nós ouvimos, estamos celebrando o ofício das leituras e das vigílias em comum hoje. Nessa homilia do século IV, fala que foi Jesus resgatar os justos para agora, com a sua morte e ressurreição, levá-los à glória. Dessa forma, nessa homilia mostra bem claro que Jesus morrendo e ressuscitando, como celebraremos nessa noite, ele salva a humanidade desde a criação até o final dos tempos. Quando Adão cumprimenta, como fala a leitura da grande homilia do século IV, lembra bem isso para nós. Cristo é o centro da história e o centro do universo, e toda a salvação vem dele, mesmo dos que vieram antes historicamente e os que virão depois historicamente. Ele é o Salvador e Senhor, o Kyrios de toda a história. E nós contemplamos isso, justamente essa que rezamos na profissão de fé, desceu a mansão dos mortos para buscar os justos que estavam aguardando a salvação. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, é uma oportunidade nós pararmos para refletir. Nós estamos hoje aqui na igreja em Madureira do Santo Sepulcro. É um local antigo dos franciscanos, que aqui tinha a comissariado da Terra Santa, que depois do século XX, na metade, entregaram para a arquidiocese. Era aqui que vinha justamente toda a preocupação com a Terra Santa, como nós tivemos ontem a coleta pelos lugares santos. Hoje é uma paróquia diocesana, paróquia do Santo Sepulcro, com uma igreja antiga, com afrescos e pinturas, né? Seja a construção pelos alemães, franciscanos, seja a pintura pelos austríacos, aqueles que nos veem e ouvem pela Rede Vida de televisão, que gera imagem e som, para a Rede Nazaré de televisão, para a Web TV Redentor, Rádio Catedral e as páginas do Facebook e canal de YouTube, aqui dessa região de nossa arquidiocese, juntamente com os nossos seminaristas, que estão aqui, os reitores e formadores dos nossos seminários, e os seminaristas que estão cantando
essa oração de vigílias e de leituras, assim como também a paróquia que nos acolhe. O Padre Sérgio nos acolhe aqui com seus paroquianos e também com o trabalho social entregue aqui ao lado com o Maranatá, trabalho de recuperação de pessoas. Os homens estão aqui também presentes também. Portanto, meus irmãos e irmãs, a história aqui continua. E nós somos chamados também a olhar para a nossa vida e ver que se de um lado nós estamos hoje no século 21, no ano do jubileu, nós somos chamados a ver também que diante das várias situações, nós temos muitas situações em que as pessoas também perdem o chão, vivem no silêncio, tentando compreender os acontecimentos. Hoje é um dia desses, para tentar realmente compreender os acontecimentos. Para nós, que vivemos nessa época, sabemos que ao terceiro dia Cristo ressuscitou, mas naquele momento os apóstolos fugitivos, os discípulos fugitivos, com apenas João e as 3 mulheres, entre as quais Maria, estavam realmente vendo o que estava acontecendo, mas dentro tinha essa certeza que o grão de trigo jogado na terra não fica só, mas ele ressuscita, ele renasce. E é justamente essa certeza que nós, enquanto cristãos católicos, nesse ano do jubileu de modo especial, somos chamados a dizer ao mundo de hoje. Vivemos em problemas sérios no mundo de hoje, de guerras, violências, de insatisfações, como também a nossa cidade, com suas violências, seus territórios divididos, seus problemas de insegurança, que graçam a nossa cidade e machucam o nosso povo. Nós somos chamados justamente a ser aqueles que anunciam a esperança, que se comprometem com as pessoas, como estamos aqui a compromisso também com a creche no Morro, como também com o Maranatá aqui do lado, e tantos outros trabalhos como vão acontecer em nossa catedral, também no próximo domingo, ou seja, amanhã, com a inauguração do Centro Social São Sebastião. Tem esse compromisso nosso de sermos sinais de esperança para essa sociedade, e Cristo é a nossa esperança. Nós sabemos que ao celebrarmos hoje esse dia vazio, digamos assim, de oração e de reflexão, mas um dia cheio de esperança, e que nós, à noite, ao anoitecer, começando o terceiro dia, nós iremos celebrar o momento central do Tríduo Pascal e da nossa fé cristã. Cristo que ressuscita está presente no meio de nós. Queremos ser sinais e anunciadores dessa certeza com a nossa vida, com a nossa palavra, com o nosso trabalho.